Fala galera, meu nome é Kaique Augusto, sou especialista de investimento certificado pela Ambima. Sejam muito bem-vindos ao canal Adquirindo Patrimônio e hoje eu vim trazer aqui para vocês 5 fundos para se investir em junho, segundo a Flipper, tá? Eu vou usar aqui o site Fundos Explorer para darmos uma olhada nos fundos e também, no final, vamos fazer uma contemplação ali de todos os fundos no Status Invest. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos começar aqui pelo fundo HGLG11, né? Que é um fundo de logística aí. CSHG Logística, Fundo de Investimento Imobiliário. Vamos lá começar com o rendimento do último mês, né? O fundo pagou R$1 de dividendos no último mês. Em relação ao valor da cota, aqui de R$ 171,49, o dividend yield foi de 0,59. Um dividend yield aí até que razoável para um fundo imobiliário. Vocês podem ver que o patrimônio líquido dele é aqui 2,7 bilhões. Um indicador bom de olhar é o P sobre VP. Aqui o P sobre VP está 1,15, o que significa que para cada R$1 de patrimônio que o fundo tem, você está pagando R$1,15, um pouco acima. Tá? Mas isso é um pouco normal aqui nos fundos imobiliários. Agora, a partir de 1,30, 1,40, você já pode ficar aí mais esperto, porque pode ser um pouco arriscado. Tá? Você pode estar pagando caro. Então, é um fundo de galpões logísticos, né, que se beneficiou muito da pandemia, por conta do e-commerce, né, precisando de mais galpões logísticos para fazer entrega mais rápidas e tudo mais. Então, as empresas pararam de investir só nas lojas ali, começaram a investir mais em galpões para ficar mais perto, né? Então, acelerou esse processo aí do e-commerce na pandemia. Então, vocês podem ver que foi um setor aí que não sofreu durante esse tempo. Então, vamos lá, HGLG, para os proventos, né? Nos últimos 12 meses, o fundo pagou R$11,25 de dividendos, e o que dá 6,56% ao ano com relação ao valor da cota que está hoje, tá? Os dividendos aqui vocês podem olhar, o que eu quero dar um ênfase aqui é na constância que o fundo paga dividendos desde 2011, né? Então você pode ter uma noção aí, você deve ter essa noção de que o fundo ele passou quase ileso por todas as crises que teve de 2011 para cá, né? 2014 ali e tudo mais. Aqui ele deu uma estipulada nos dividendos, mas foi porque deve ter acontecido algum efeito fiscal, alguma coisa assim, ou algum lucro que estava retido ali, que ele distribuiu de uma vez, a fim de impostos e tudo mais. Os próprios sites trazem um simulador pra gente, né, que você investindo R$50 mil há 12 meses atrás, na poupança você teria hoje 50.983 e o montante final no fundo HGLG11 50.125,09. Nossa, mas quer dizer que eu investi R$50 mil há 12 meses atrás em HGLG11, hoje eu teria menos do que se eu tivesse investido na poupança? Sim, porque aqui na simulação não conta só o valor que você recebeu de dividendos, conta também a cota dos fundos. E o mercado de fundos imobiliários aí sofreu bastante de 12 meses para cá. Alguns fundos sofreram mais, alguns menos. E é isso aí, por isso que aqui está dando menor que a poupança. Mas é um fundo ainda que vale a pena. O que devemos analisar também é a diversificação de ativos estados, né? Então, vocês podem ver que o fundo ele tem 17 ativos em 5 estados diferentes, então é bem diversificado. Em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Aqui você consegue ver a localização dos fundos, né? O endereço dos imóveis do fundo, na verdade, os galpões logísticos. E aqui, um ênfase aqui na vacância financeira. Vacância financeira são inquilinos que não estão pagando aluguel, tá? Então, cerca de 8,2% ali dos inquilinos estão sem pagar aluguel e 91,8% estão pagando. E aqui na vacância física são imóveis que estão desocupados, então 7,6% dos imóveis estão desocupados, ou seja, tá ali no fundo, tá parado porque não tem nenhum inquilino para alugar, nenhuma empresa e tudo mais. E o básico desse fundo é isso, tá? Vou falar só um pouquinho de cada fundo aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu sei que vídeo grande no YouTube é muito chato. Então vamos aqui para o XPLG11, que é o nosso segundo fundo. Vocês podem ver aqui que o último rendimento dele foi 61 centavos, dá um dividend yield aí mensal de 0,54% com relação ao preço da cota hoje. Tem um patrimônio líquido de 3 bilhões, é um fundo relativamente grande. Tá? O seu P sobre VP está 1,01, está quase em média ali com o seu patrimônio, o valor de mercado. Então tá ótimo, tá? O XPLG é um fundo que eu compraria de olhos fechados. É um fundo também de galpões logísticos, por isso que está nessa lista aí dos 5 melhores fundos, porque o setor de e-commerce, de logística, na verdade, está crescendo bastante. Então vamos aqui para alguns dados.
do fundo, ó, você podem ver o último rendimento do fundo, 61 centavos, como eu falei, nos últimos 12 meses pagou R$7, o que dá um dividend yield aí de 6,28%. Como a Selic agora é de 4,25, ainda está razoável, tá? Esse dividend yield aqui. E esse dividend yield tende a aumentar caso a Selic continue subindo também, porque o fundo ele vai ficar mais barato. E como o dividendo é calculado com base nos últimos dividendos pagos sobre o valor da cota atualmente, o valor da cota tende a cair e o valor dos dividendos aqui tende a aumentar um pouquinho, tá? A porcentagem. Vocês podem ver que é um fundo que sempre pagou dividendos também, né? Desde ali do início de agosto de 2018, começou a pagar um dividendo bom, desde ele não parou mais. Então o dividendo é muito constante, então isso que você deve olhar também no fundo, tá? Porque o objetivo de fundo imobiliário é você receber dividendos. Então é bom você olhar a constância do fundo para notar se o fundo tem uma boa gestão também e tudo mais. O site traz uma simulação pra gente, né? Então R$50 mil há 12 meses atrás, na poupança hoje 50.983 e no fundo XPLG11 53.355,64. Então é um fundo que valeu muito a pena para quem investiu em 12 meses atrás e eu acredito que está valendo muito a pena para quem vai investir agora também, tá? Mas lembrando que não é uma recomendação de compra e venda, porque eu não posso fazer isso. Podem ver que o fundo tem 13 ativos em 6 estados diferentes, né? Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E é basicamente isso. Você consegue olhar aqui a vacância financeira do fundo, 3,1%, relativamente baixa. Olhando os outros anos aqui, segue em linha, né? Os outros meses, na verdade. Vacância física, então quase 7% aqui do fundo, atualmente parado, sem inquilino. Com base no HGLG também, quase a mesma coisa, tá? Então vamos para o terceiro fundo. Eu peço que vocês não se assustem, tá, com os números desse fundo, porque é um setor que sofreu bastante por conta da pandemia, de fechamento das coisas, que é o setor de shopping. Então XPML11 é um fundo imobiliário no setor de shopping centers. Podem ver que o último rendimento dele foi de 40 centavos, relativamente muito baixo, tá? Dá um yield aí de 0,38% do último mês. O fundo tem 2 bilhões de patrimônio ali. E a cota está sendo negociada hoje a R$ 105,45. O valor patrimonial dele é R$ 109,91. O que significa que para cada R$1 do fundo, você pode olhar aqui no preço sobre o valor patrimonial, você está pagando 96 centavos. Então você está pagando menos do que o fundo tem de patrimônio. Isso é legal, tá? Mas você está pagando isso por conta de que o fundo está pagando menos dividendos também. Então você tem que colocar isso numa balança para ver se vale a pena ou não. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos dividendos do fundo dos últimos 12 meses. Ó, dos últimos 12 meses, R$ 3,88, o que dá em média aí 3,68% de dividendos. Com a renda fixa aí, tá quase batendo de lado com a renda fixa. Então, não tá compensando, tá? Mas nós sabemos que os shoppings vão começar a reabrir, a vacinação vai encaminhar e os fundos eles vão voltar aí ao normal. Então, para quem acredita, e como eu acredito, a gente vai pagar aí mais barato no fundo e seguir com essa oportunidade. Como eu falei para vocês, o setor de shopping sofreu bastante, né, nessa pandemia, ainda mais no começo. Vocês podem ver ali que quando a pandemia estourou, fevereiro, março, abril, maio de 2020, os shoppings ficaram todos fechados, tudo ficou fechado, né? Então ficaram sem pagar dividendo nenhum. Então vocês podem ver aqui que não é um sinal de má gestão, porque nós sabemos que aconteceu um evento externo que não estava previsto pelos administradores, pelo gestor do fundo, tá? E eu acredito, vejo isso aqui como uma oportunidade, porque você pode ver aqui antes, ó, desde 2018, o fundo ele pagava dividendo constante todos os meses. Uma simulaçãozinha aqui, R$50 mil, na poupança 50.983, com base nos últimos 12 meses, montante final R$ 52.500,09. Então valeu a pena investir XPML11 aos últimos 12 meses, tá? O fundo tem 13 ativos também em 6 diferentes estados, dentre eles Amazonas, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. Vamos aqui para o quarto fundo, né? Que é o MXRF11, que é um fundo de papel, um fundo de CRI, mais focado em renda fixa agora. Pode ver que o último rendimento dele foi 7 centavos do último mês, dá um dividend yield de 0,66%, com base no valor da cota de hoje, que é 10,25. Tem um valor patrimonial de R$10 e você está pagando 1,03 para cada R$1 que o fundo tem de patrimônio. Esse é um fundo bem querido para os investidores, ainda mais para iniciante, porque é um fundo que você consegue comprar por um preço muito barato, né? Lembrando que o preço é diferente de valor, mas R$10 qualquer pessoa que começa a investir
quer comprar uma ação de R$10 ou um fundo imobiliário de R$10, até porque às vezes começa a investir com menos que isso, com R$50, e aí quer diversificar ali, fazer alguma coisa para sentir o mercado. Então esse fundo é muito bem visto para novos investidores aí. Tá? Então é um fundo imobiliário de papel que eu falei, investe em CRIs, né, que são certificados de recebíveis imobiliários de renda fixa. É um fundo um pouquinho mais arriscado, mas é um fundo de papel. Tá? Não é um fundo de tijolos, igual eu mostrei atrás para vocês, que são de imóveis tangíveis. E vamos lá, o último dividendo aqui foi 7 centavos, os últimos 12 meses 0,86 centavos, o que dá um dividend yield aí de 8,39%. É muito bom. Isso aqui é 2 vezes mais do que a Selic tá hoje, né? 4,25% ali é quase 2 vezes mais. Você pode ver aqui nos dividendos do fundo que o fundo paga dividendo constante, né? O dividendo não fica oscilando muito. Então vocês podem ver aqui que mesmo em momentos de crise o fundo continua pagando dividendos. Então relativamente é um fundo bom, tá? Aqui uma simulaçãozinha rápida que o site traz pra gente, R$50 mil, na poupança 50.983 e o montante final 52.232,59, 127,06% a mais do que a poupança. Então vamos lá para o nosso queridinho, né, nosso último fundo, que eu deixei ele aqui. O último porque é o fundo que tem um dividend yield mais atrativo, que é um pouquinho mais arriscado também, tá? Então, o último rendimento dele foi 1,15, ele é o IRDM 11, tá? O Iridium Recebíveis Imobiliários. O próprio nome já diz, é um fundo de papel também que investe em CRIs, certificado de recebíveis imobiliários. Pode ver que o último rendimento 1,15, tá? Um dividend yield aí de 0,88% com base em 127,80, que é o valor da cota. O fundo tem 2,2 bilhões de patrimônio. E o P sobre VP, né, o preço sobre o valor patrimonial do fundo, está 1,29. Significa que para cada R$1 que o fundo tem de patrimônio de dinheiro ali, você está pagando 1,29. Isso pode ser um pouco arriscado, tá? Mas por que está tão caro assim? Por conta de que o fundo está pagando um dividend yield fora da média. Tá? Então os investidores, quanto mais o fundo é bom, quanto mais o fundo paga mais dividendos, mais pessoas investem e mais isso infla o preço, tá? Isso tende a alavancar aí o preço sobre o seu valor patrimonial. É um pouquinho arriscado, tá? Se acontecer alguma coisa com o fundo, você vai ter um tombo muito maior do que você teria em outros fundos imobiliários, mas não que você não pode ter o IRDM ali, um percentual um pouco menor do que os outros fundos na sua carteira. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no dividendo nos últimos 12 meses, R$14. Um dividend yield incrível de 11,22%, tá? Você pode ver que desde o começo o fundo vem pagando dividendos constantes e agora está aumentando pouco a pouco. Isso é bom, tá? O fundo está se alavancando mais, com um pouco mais de risco, mas está tendo retorno aqui de um dividendo ótimo. Na simulação aqui vocês já podem ver que esse fundo foi diferenciado nos últimos 12 meses, né? Na poupança 50.983 e o montante final aqui 59.985,43, quase 1000% a mais do que a poupança. Muito bom. E para finalizar, fiz um comparativo aqui no Status Invest de todos os fundos que nós falamos, só para eu mostrar alguns indicadores para vocês aqui e tentar deixar mais claro possível, tá? Então o Dividend Yield do IRDM11 com certeza é maior que os outros, porque é um fundo um pouco mais arriscado, mas vocês podem ver IRDM11 11,22%, HGLG 6,56%, XPML é o menor aqui por conta do que eu falei para vocês. O setor de shopping center sofreu muito nessa crise aí, nessa pandemia. MXRF11, que é um fundo de papel também, em segundo lugar aqui, pagando 8,39% de dividendos, e XPLG 6,28%, com base quase na mesma média ali que o HGLG. Tá? P sobre VP 1,30, então vocês podem ver que o fundo mais barato pelo seu valor patrimonial aqui é o XPML, que está sofrendo aí por conta dos shoppings fechados. E o Iridium aqui, IRDM11, é o que está mais alavancado ali, o que você iria pagar mais caro, tá? É a relação risco-retorno, né? Você vai pagar mais caro para ter um rendimento maior e correr um pouco de maior risco também, se você quiser ganhar mais. Porcentagem de caixa, IRDM 11, 18%, MXRF 11, 24%, XPLG 15,33%. Então, qual que é a desse indicativo aqui, indicador? Porcentagem de caixa. Quanto menor a porcentagem de caixa que um fundo tem, um fundo imobiliário tem, melhor para os seus cotistas, né? Por quê? Porque se o fundo tem 18% em caixa, significa que tem 18% de dinheiro parado ali, sem render nada. E constantemente não pagando dividendos, não fazendo nada, tá?
Mas por que o fundo está com 18% em caixa e o outro está com 24%? Porque eles fizeram emissões recentes de novas cotas e captaram dinheiro e estão investindo esse dinheiro aos poucos, com base nas oportunidades que estão aparecendo. Então nem sempre uma porcentagem de caixa muito elevado vai dizer que o fundo está com dinheiro parado ali. Às vezes ele acabou de fazer uma emissão de cotas, que foi o que aconteceu aqui com esses dois fundos, tá? Liquidez diária, vocês podem ver que todos os fundos aqui que eu passei para vocês são todos líquidos, você consegue entrar e sair a hora que quiser. E o CEAGR de dividendos dos últimos 3 anos, com o Iridium aqui em primeiro lugar nos dois. Então o Iridium nos últimos 3 anos cresceu 14% nos dividendos e 14% no valor das cotas. E consequentemente aqui os outros fundos vocês podem notar. Então o vídeo de hoje foi só, espero que vocês tenham gostado. Se você tem algum desses fundos imobiliários ou pensa em investir em algum desses fundos imobiliários, deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou falar para vocês também. Ou se vocês quiserem alguma análise exclusiva de algum fundo imobiliário específico, pode deixar também que eu gravo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham uma boa noite e até a próxima. Falou!